Alda, agora recebendo a deputada Paulinha, Ana Paula Silva. Bom dia, deputada. Bom dia, tudo bem? Bom dia, querido. Um prazer estar aqui novamente. Deputada, vamos falar um pouquinho dessa polêmica toda em relação à Covid-19, né? Tem muita gente cobrando o governador medidas mais duras, medidas mais rígidas. A senhora que anda pelo estado e tem conversado muito com prefeitos, com lideranças, como é que a senhora está vendo essa realidade da Covid-19 aqui em Santa Catarina, né? A gente tem dado notícias complicadas lá do oeste do estado e preocupação aqui principalmente com a carga dos hospitais. Indubitavelmente a gente chegou num ponto nevrálgico, né, e muito crítico da Covid, porque nesse exato momento, por incrível que pareça, Marcos, o nosso problema não é financiamento público, não é dinheiro, não é recursos. Nós ampliamos de 300, nós começamos a pandemia lá em março de 2020 com 300 leitos disponíveis de UTI, hoje a gente tem mais de 1.500, e ainda assim nos falta robustez de atendimento. Nós não imaginávamos que iríamos viver esse processo agora de perder vidas por falta de atendimento médico. Esse sempre foi o nosso grande temor. Como aconteceu no Oeste, pessoas esperando um leito de UTI para tentar salvar a sua vida. Então, nesse sentido, há sim uma pressão, inclusive de órgãos de controle, o próprio Ministério Público, de que o governo haja com mais rigidez. Mas, por outro lado, a sociedade também entende que um lockdown pleno não é alternativa para a gente. Eu penso que a gente tem que ter uma mão mais modular nas medidas. A gente tem um contencioso aí que depende muito da responsabilidade individual do cidadão. Explico. A gente não tem eventos públicos e não tem eventos privados permitidos. Perfeito. Absolutamente de acordo. Acho que isso é uma posição quase unânime. Mas os eventos privados familiares, eu tenho cansado de ver festas e reuniões com mais de 100 pessoas, os aniversários, os encontros familiares, eles estão presentes na nossa vida cotidiana. Não só aqui no litoral, por todo lado. Né? Eu tenho uma funcionária minha, inclusive, que está com Covid. Semana passada teve um aniversário, uma comemoração de aniversário com 15, 20 amigas. E aí dali resultou a Covid. A gente tem que também ter uma responsabilidade direta enquanto cidadãos nessa questão de aglomeração. Eu vou te dizer, para algumas atividades, inclusive, eu sou contra a redução de horário ou fechamento total. Eu acho que a medida tinha que ser inversa. A amplitude de horários de atendimento. Principalmente serviço público, né? Exato. No lugar de você restringir para as pessoas terem só aquele tempo, você deveria aumentar o tempo de prestação do serviço, entendeu? Para aqueles que não se cabem no mundo virtual. E a gente também tem que pensar que nós somos um país de terceiro mundo. A microeconomia é o que sustenta a maioria das famílias aqui no estado de Santa Catarina. Então a gente tem que entender, claro, a salvaguarda da vida é a atitude mais importante que precisa ser tomada, mas tem pessoas que dependem do trabalho laboral diário para viver, para comer, para se sustentar. E isso não pode ser desprezado. A medida de lockdown global, sem pensar nessas modulações das comunidades, no meu ponto de vista, é um erro estratégico. E eu falo isso com toda a segurança, assim, de quem entende que a gente precisa profundizar a mão com firmeza, evidentemente, mas com mais cuidados. A própria questão de aulas, né? Marcos, pensa. Uma coisa era o que a gente previa que aconteceria em dezembro. Nós tivemos um arrefecimento do contágio. Se nós não tivéssemos essa experiência das novas cepas, desse vírus agora transformado, mais robusto e mais danoso, estava tudo certo. Mas como que a gente vai voltar às aulas sabendo que as curvas de contágio estão nessa altura? E que tem vacina, gente mais nova sendo contaminada. E gente mais nova, sem comorbidade, sem nada. É complicado, né, deputada? Mas aí, ao mesmo tempo que está acontecendo isso, enquanto algumas prefeituras estão entendendo isso, outras não, e tem até a justiça no meio dizendo volta às aulas, permanece às aulas. Essa falta de unidade na condução da pandemia que também complica a situação, você não acha? Sem dúvida, é a lição que nós ainda não aprendemos. A Covid, ela, para ofertar um resultado
mais efetivo, a gente precisava manter decisões mais equânimes, mas eu tenho defendido que nas 21 regiões nós criássemos comitês em que tivessem assentos nele não só os políticos, mas também o setor produtivo e o Ministério Público, para que as decisões elas fossem mais condensadas. A própria questão da adesão das vacinas. Tem regiões, a FECAM quer fazer uma busca de compra, né? Tem município que adere, tem município que não adere, entende? A gente não tem conseguido, no enfrentamento da pandemia, enquanto autoridades públicas e privadas, tomar decisões. E se o Ministério da Saúde equânimes fizesse campanha de vacinação como fez na época da influenza, como fez em outras pandemias, a situação também estava resolvida, Sem né, dúvida. deputada? O nosso maior problema, essa é a crítica que eu encarrilho para o governo federal, é a questão da falta de uma política consistente de imunização. O Brasil demorou para entender que precisava assumir essa política discutindo ideologia. Só quem que fabricou a vacina, quem que não fabricou, de onde que é, porque foi o Dória, não foi esse, vem da China, vem uma discussão absolutamente desnecessária. Vacina é vacina. A gente não pode, de modo algum, ideologizar essas questões de saúde. E a gente perdeu muito tempo com isso nesse ponto. E não há dúvida E aí perdeu a chance de comprar, né? Porque daí outros compraram na nossa frente, nós vamos ter que esperar. Exatamente. Né? E vamos ficar nessa guerra, uma guerra de fake news também. A senhora foi vítima de fake news essa semana. Né? Colocaram a senhora no rolo dos respiradores. Pois né? uma coisa que não tem nada a ver comigo, num ataque direto e irresponsável de um colega parlamentar ainda, que é mais triste. Mas eu acho que tem gente, tem parlamentar que não aprendeu a ser parlamentar e tem parlamentar que ainda acha, né, que pode ganhar jogo com fake news. E não funciona dessa forma. A gente tem um caso importante em Brasília, né, e essas coisas estão acontecendo aqui em Santa Catarina também, um pouco porque as pessoas não se conscientizaram ainda que o que elas recebem pelo WhatsApp, nem tudo que aquilo que eles recebem é verdade. E a gente tem que ter responsabilidade naquilo que transmite. Eu vou te falar uma coisa de todo o meu coração, assim, ó, eu sou uma pessoa que raríssimas vezes compartilho alguma notícia que recebo, ainda que ela me seja atraente, porque eu temo, principalmente em relação à Covid. Nós, inclusive, fizemos um projeto de lei que está tramitando na casa, em que pune pessoas que transmitem notícias erradas em relação à Covid. Às vezes é até uma notícia que aparentemente pode ser inofensiva, dizendo, olha, se tomar tal remédio, a pessoa vai ficar curada. A gente não pode levar adiante uma coisa sem comprovação científica, porque a gente pode ludibriar o sentimento de cuidados de uma família, entende? E colocar a gente em risco. Eu penso que fake news nesse país tem que ter uma medida mais dura de repressão. Nesse caso em que eu sofri, eu tenho feito, vou fazer os processos judiciais cabíveis, vou fazer os meus reclames na LESC, não é por mim, é porque exemplarmente tem que se punir pessoas que divulgam fake news, principalmente quando elas o fazem de má fé, que aí é pior ainda. Né? Mas aí eu não entendo um objetivo, pegar uma coisa que é da atividade parlamentar, que é uma busca, que é uma cobrança incessante, que o parlamentar, quando ele está envolvido, ele tem que ir para cima da informação. E simplesmente jogar como se fosse uma coisa errada, né, com o objetivo de quê? De atingir, e a gente nem está no processo eleitoral. Pois é. Eu vou te dizer que nesse caso em específico que aconteceu comigo, o agente promotor da fake news é uma pessoa muito imatura, muito despreparada para a função. Assim, com todo o respeito que lhe devo, nós somos em 40 deputados e deputadas, né? Não diminuo a representação de cada um, todos ali foram eleitos pelo voto popular, mas tem pessoas que foram eleitas sem a menor condição, que ainda não sabem o que é ser parlamentar. Já se passaram 2 anos, a pessoa não entende o que é ser parlamentar, não consegue produzir nada de bom e nada de útil, nada de que realmente... Mas eu entendo, deputada, que isso vai ser um processo que a gente vai passar, que é um processo de depuração. A própria Covid-19 é um processo de depuração, que vai mostrar muitas verdades para o nosso público, né? E muito daquilo que foi eleito nas últimas eleições também vai ser depurado. Tomara que tu tenha razão. Também vai ser passado a limpo, né? Porque eu não acredito que o nosso eleitorado catarinense, brasileiro, né, tem um grau tão elevado de imbecilidade para continuar apostando
nessas questões. É realmente complicado, né? Porque o cidadão só pode estar tentando atacar a deputada por quê? Porque ela é mulher, né? E eu não consigo Não achar tem razoabilidade nisso. Eu não entendo o motivo. Entende? Eu não entendo. Não consigo entender. É complicado. Falando em mulher, deputada, tem aí, né? A gente está chegando na Semana da Mulher, segunda-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tem uma série de atividades na Alesc, né? Que a senhora também está envolvida, né? Sim. A nossa bancada feminina é muito unida. As deputadas são pessoas esplêndidas, cada uma com os seus talentos, as suas vocações. E o que a gente pediu para o presidente? Nós temos mais de 20 matérias, projetos de lei de autoria de cada uma de nós e também de colegas homens que tratam da questão efetiva de gênero, né? E seja da violência contra a mulher ou outras pautas relevantes para o empoderamento feminino. Então a gente pediu ao presidente, aos colegas, que se fizesse um esforço para que no mês de março a gente conseguisse votar essas matérias. O presidente também, por sua vontade, nos procurou e pediu que a gente o ajudasse a compor uma pauta que é nossa, da bancada feminina, que é a instituição da Procuradoria da Mulher no Parlamento Catarinense. A gente tem muitas câmaras já que tem esse espaço, e a Alesc vai preparar a sua Procuradoria da Mulher agora também nesse mês. E a gente pretende, dessa vez, no lugar de fazer uma sessão de homenagens, uma sessão solene, homenagear de fato a sociedade catarinense por meio da aprovação de projetos de lei que possam interferir com dignidade nessa questão da mulher. Uma das iniciativas, um dos projetos de lei que é de minha autoria, inclusive, ele cria um programa inspirado numa mulher chamada Regina, que tem uma instituição de proteção à mulher aqui na nossa região, na cidade de Pissarras. Eles têm uma casa, inclusive, de abrigo de mulheres. O projeto se chama Capacitando Quem Acolhe. O que ele prevê? A criação de um programa em que todas as agentes comunitárias de saúde do Estado vão receber um curso de qualificação de 40 horas para conseguir, ao entrar num lar, identificar se naquela casa há sinais de violência ou não. E poder fazer um acolhimento para essas mulheres, entende? Uhum. Então, enfim, essa é uma de tantas iniciativas que a gente tem discutido, que eu acho que vai fazer muito bem para a sociedade. Legal. Deputada, vamos falar um pouquinho das verbas e recursos aqui. A gente estava conversando antes e a senhora me dizia que o governo do estado, apesar de toda a pandemia, né, tem dinheiro para investir. Tem. Né? E tem muito recurso chegando aqui para a nossa região. E eu queria que a senhora falasse um pouco, primeiro, daquela nossa expectativa em relação ao acesso lá de Bombinhas, que é a tua terra. Queria que a senhora desse um pouco um overview de como é que está aquele processo e depois falasse dos outros recursos que estão para chegar aqui na região. Então, quero aproveitar e deixar um beijo, um abraço para o prefeito Paulinho, né, meu querido sucessor, e te dizer que do acesso, nós fracionamos a obra pelo governo do estado em 2 pacotes. Cerca de 8 milhões e tanto para o município de Porto Belo, que o prefeito Emerson está fazendo o processo licitatório. Nós temos, inclusive, agendado para a semana que vem uma audiência no IMA para discutir uma questão de licenciamento ambiental para que ele possa tocar a obra em definitivo, e cerca de 3 milhões e tanto no trecho de Bombinhas que o prefeito Paulinho já licitou e está seguindo com os trâmites burocráticos. Recurso já em conta para começar a obra para as 2 cidades. Isso soma um pouco mais de 11 milhões. Na região como um todo, a gente tem trabalhado com afinco para que a gente tenha mais investimentos aqui. A prefeita Nilza esteve conosco jantando com o governador há pouco tempo e ela pediu uma única obra, na qual a gente está colocando todo o nosso empenho, nosso esforço, que é a obra do calçadão. Coisa de 5, 6 milhões, ela estava na fase de finalização. Que é a junção dos 2 calçadões, né? Isso, que é uma obra linda, que vai fazer muito bem para Itapema. Eu acho que ela completa, né, esse cenário turístico da nossa cidade aqui. A gente também está tentando viabilizar um recurso na ordem de 10 milhões de reais, um pouco mais talvez, para a iluminação subterrânea da Avenida Brasil, uma pauta antiga que nos foi trazida por um vereador da cidade, que é também subscrita pelo prefeito Fabrício. Em Luiz Alves, a gente tem a Rota da Cachaça, uma obra de mais de 3 milhões de reais que está praticamente pronta para ser contratada, para ser conveniada. Camboriú,
A gente tem a vontade de ajudar também o prefeito Elcio a conseguir um recurso na ordem de 5 milhões de reais para fazer uma ponte estratégica numa área da cidade. Enfim, a gente tem trabalhado com muita consistência agora nessa segunda fase de governo para trazer recursos para a nossa região. O que eu quero te dizer acerca do governo do estado, para você que está me ouvindo em casa? Nós tivemos, o primeiro ano de gestão, fazendo uma análise, né, do que é o governo do estado. O primeiro ano para todo mundo é difícil, quando chega numa empresa privada ou quando começa a gestão numa vida pública. O segundo ano veio a Covid que nos matou, foram 2 pandemias. A Covid que ainda nos acompanha e a pandemia política com os pedidos de impeachment. Ainda assim, o Estado fez muito bem feita a sua lição de casa em termos de construção de uma política interna de economia, sabe? De cuidados efetivos com o recurso público. Só no ano passado, no ano de 2020, mais de R$1 bilhão, fruto de economias diretas, foram feitas. O Estado se recapitalizou, pagou mais de 700 milhões de contas na saúde e hoje tem uma capacidade de investimento que passa de 5 bilhões. Tem obras planejadas em todo o território catarinense e nós temos sido porta-vozes dos nossos municípios para que essas demandas cheguem lá e a nossa região também seja atendida. Assim como, na verdade, a gente tem feito uma advocacy, vamos dizer assim, uma intercessão por várias cidades e regiões distintas também. Em Capinzal, por exemplo, o hospital da cidade deve receber cerca de 1.900.000 também por nossa intercessão e assim vai. O que eu quero dizer para vocês, tem gente, Paulinha, puxar saco do governador, defende o governador, não se trata disso, assim, a questão não é pessoal, a questão é coletiva e é econômica. Se o Estado viabiliza recursos para fazer obras e para resolver problemas das pessoas, sim, ele vai ter o meu apoio, porque é isso que interessa. Eu brinco com os meus amigos, né? A gente, no serviço público, a gente não é pago para ser... Claro que a gente tem que tratar todo mundo bem, isso é uma obrigação cívica, mas nós não somos pagos para ser mais simpáticos ou menos simpáticos. Nós somos pagos para sermos eficientes e resolutivos. E é em busca de resultados que nesse ano de 2021, eu e a minha equipe vamos nos concentrar. Falando em obras e benefícios aqui para a região, tem uma expectativa muito grande em relação à subestação da Celesc aqui em Itapema, porque a gente tem um problema grave aqui, que é o problema da estabilidade da energia. A cidade está crescendo muito, a gente já passa aí da casa dos 100 mil habitantes e é dependente de subestações de outras cidades, né? A deputada está envolvida diretamente na questão do licenciamento da rede, né, deputada? Como é que está isso? Eu estou ali, com a caneta na mão, olhando para e passo o que acontece com essa obra, né? A gente conseguiu avançar porque a prefeita Nilza cedeu o terreno, né? Vocês sabem disso, então a Celesc começou os investimentos aqui, mas a gente tinha um impasse na liberação da licença e na chegada do Daniel, que é um cara extraordinário, tá, gente? A gente tem muitos investimentos represados que eu acho que vão começar a fruir diferente agora com a presença do Daniel, que além de ser um excelente técnico, é um cara para frente, assim, de visão. Então a gente conversou com ele, tivemos audiências, ele rapidamente nos liberou a autorização para seguir com as redes de transmissão. E é isso, a gente tem pressionado a Celesc para que ela priorize essa obra, porque de fato a gente tem aqui, da mesma forma em Camboriú, a gente tem uma sobrecarga na região que tem tirado o sono e a capacidade, inclusive, das cidades de receber novos investimentos por conta da instabilidade energética. Aqui em Itapema, esse problema aparece mais na temporada de verão, sim, óbvio. Mas se você pensar que a prefeita está trabalhando para ter um parque empresarial, industrial, sem que isso seja viabilizado, vai ser impossível acontecer. Impossível. Mas eu tenho muita fé que a gente vai conseguir responder à altura Itapema nesses próximos meses. A gente tem acompanhado as obras, a Celesc está fazendo esses investimentos e se Deus quiser, a gente vai ter um primeiro verão diferente. Nós passamos por isso em Bombinhas. Depois da obra feita, ainda teve mais um verão traumático, porque é o momento de estabilização da rede, mas hoje, graças a Deus, à exceção dos períodos de grande impacto natural, né, com tempestades graves que causam algum prejuízo direto na rede,
a gente não tem mais esse sofrimento que hoje Itapema vive. Deputada, esse ano parece que é um ano que está correndo muito rápido, né? A gente está no mês de março. Não é? Né? Ontem foi o Natal, Ontem Marcos. foi o Natal e a gente preocupado com pandemia, né? Ao mesmo tempo as coisas estão acontecendo e eu queria saber da senhora como parlamentar, né? Qual que é a sua expectativa para Santa Catarina nesse ano de 2021, né? O que tu espera em relação a essa questão da pandemia, fim da pandemia, vacinação, para a gente encaminhar já o fim da nossa entrevista aqui? Então, Marcos, eu acho que Santa Catarina ainda é um oásis dentro desse cenário tão complexo que o Brasil se põe. A gente tem respondido economicamente muito bem, e aí eu atribuo os elogios não apenas ao governo, mas também à força empresarial. A nossa composição, o que a gente tem? A gente tem um polo econômico muito diverso, né? Com muitas frentes, cidades pequenas que também premiam o agronegócio. A gente tem uma estrutura econômica que permite que o Estado se fortaleça e o governo do Estado, por sua vez, tem composto esse cenário tomando, nesse aspecto, decisões muito sábias. Ele tem segurado as rédeas daquilo que são recursos públicos para promover esses investimentos que vão gerar novos resultados. Um dos programas que a gente quer alavancar agora, eu esqueci de te falar antes, é o Inova Pesca. É um programa que vai trazer mais de 50 milhões de investimento direto para as 33 cidades litorâneas de Santa Catarina que têm comunidades pesqueiras e que vão poder, com esse investimento de infraestrutura, potencializar também a sua economia, a sua resposta. Muito importante aqui para a nossa região, muito, né? Muito. A gente vai abrigar praticamente todos os municípios da região nessa nova política. Então, ainda que a gente tenha um percalço duro nesse primeiro trimestre, nesse próximo trimestre que se acompanha, ainda vai ser um período de sofrimento, com esses abalos sísmicos de isolamento social que vão ser necessários, essa imposição da doença que nos chega de forma incontrolável, mas eu acho que Santa Catarina vai superar rapidamente por causa dessas questões e eu não me iludo, assim, eu só vejo melhora para a gente realmente no segundo semestre, quando a gente tiver lançado mão de um processo de imunização mais consistente. Eu realmente acho, o governo do estado reservou 300 milhões de reais para aquisição de vacinas, os municípios também têm se mobilizado e eu acho que o esforço mais radical, vamos dizer assim, que tem que ser feito em relação à Covid é a imunização. Nós não temos mais nada que proteja a população como esse passo que precisa ser dado. E um pouco de conscientização também, né, deputada, porque eu tenho falado aqui no programa sempre, se nós não nos preocuparmos com as nossas famílias e com nós mesmos, isso não vai acabar. Não vai. E eu vejo, assim, particularmente pelo andar das notícias, que se não houver essa conscientização, né, porque a vacina vai demorar, né, a gente vai chegar no colapso dos hospitais, que já é uma realidade, né, e aí com o colapso dos hospitais, gente, não vai ter ninguém que segure a necessidade de lockdown. Sem dúvida. A tua avaliação é precisa, perfeita, Marcos. Para a gente não se colocar nessa situação, a colaboração tem que ser muito mais individual hoje do que não tem outra coisa. alternativa. Ou as pessoas percebem que isso é uma coisa grave e que pode chegar para qualquer um hoje com essas novas cepas do coronavírus, ou esquece, vamos embora, né? E outra, eu, por exemplo, já tive Covid, tu sabes, a gente já falou disso aqui, mas, irmão, não existe isso, eu já peguei e não vou pegar de novo. Eu tenho inúmeros conhecidos, inclusive profissionais de saúde, que tiveram pela segunda vez o acometimento da doença. A gente precisa continuar se cuidando e, mais que tudo, né, pensando no próximo. Claro, a gente mantém a nossa vida, os nossos deslocamentos, mas com muita ponderação, com muito cuidado. A gente precisa endurecer um pouco mais a nossa forma de viver em sociedade, cada um de nós. Às vezes a gente quer abraçar, a gente quer estar mais perto, mas tem que segurar um pouco a onda, porque aí a gente resolve a questão. Deputada, deixar um último espaço aqui para a senhora mandar um recado especial para a nossa audiência. Bem, eu quero primeiramente mais uma vez agradecer, dizer para vocês, eu disse para as minhas amigas ontem, conversando, depois de velha com o aparelho na boca. Eu estou falando meio diferente ainda, eu acho que tem uma semana
em razão de um deslocamento mandibular, tive que fazer esse tratamento e não estou me queixando, porque graças a Deus a gente tem condições de se tratar, mas é um incômodo, né, Marcos? Eu digo que assim... Para conseguir articular, né? E assim, eu tô com crise de rinite direto por conta disso. Essa semana eu tô meio atrapalhada ainda, porque eu tenho um eixo que o meu coração, a minha mente e a minha boca são os meus principais instrumentos de trabalho, né? Eu tô um pouco atrapalhada ainda, falando meio sem graça por causa do aparelho, mas quero dizer para ti que é uma grande alegria estar aqui. Eu realmente assim me sinto muito bem nessa casa. Quando eu chego aqui, dar um abraço no Everton, nos meninos, saber das notícias, dizer o quanto vocês têm feito diferença, trazendo um jornalismo responsável e sério, Marco, porque isso faz toda a diferença na vida das pessoas, né? E o meu recado final é esse, é o meu carinho, o meu abraço, dizer para vocês que a gente segue lutando pela região, a gente vive tempos difíceis, mas mais do que nunca a gente precisa construir esse amadurecimento coletivo, arrancar de perto de nós essa intolerância que ainda vem tão ardida e agora parece acrescida pela Covid. Eu acho que a lição que nós todos temos de tomar da Covid é justamente a união, é termos a capacidade de dialogar com diferentes e chegar a pontos comuns em benefício da sociedade, né? Esse tem sido o nosso esforço, então a nossa palavra é uma palavra de fé, de esperança, de amor. Dizer para vocês que eu realmente acredito que a gente vai finalizar o ano de 2021 muito bem. A gente ainda tem um percalço sofrido pela frente, mas a gente tem todas as condições aqui em Santa Catarina de retomar a nossa vida com muito mais celeridade do que outros estados, inclusive da federação, por conta dos valores que a nossa gente promove diariamente, né? Então, acho que vale a pena a gente ter fé, ter esperança, ter um pouco de resiliência e pensar um pouco mais em como a gente pode contribuir para que as coisas tomem os melhores rumos daqui para frente, né? Era isso. Bacana, deputada. Obrigado mais uma vez, né? Vamos esperar que, passando mais umas semaninhas, a senhora já volta aqui trazendo mais notícia bacana para a gente, né? Para a gente ter esse contato mais direto com a deputada e saber das informações também lá de Florianópolis. Para a gente seguir com o nosso programa e se despedir aqui da deputada, vamos ver agora a previsão do tempo. Ainda com a atuação de um sistema de baixa pressão, a sexta-feira é de maior presença de nuvens.